Celulares, tablets, televisores e computadores fazem parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. É comum, inclusive, que crianças e adolescentes usem esses equipamentos com frequência, mas é preciso observar o tempo de uso, o tipo de conteúdo consumido e as interações que são feitas. Meu nome é Germano, eu tenho 12 anos, eu estudo no Colégio Maria Imaculada e eu estou na 6ª série. Olha, quando é dia de semana, assim, de segunda a sexta, né? Eu costumo olhar umas 2 horinhas, 3 horinhas. Aí quando é final de semana eu uso mais, né? Mas a regra é mais ou menos assim, eu estabeleço umas 3 horas que eles podem diluir no dia, como eles bem entender. Se quiser usar as 3 horas de uma vez só, problema deles. Se quiser usar separadamente também, é como eles determinarem. No Brasil, 93% da população entre 9 e 17 anos utiliza a internet. Entre os jovens dessa faixa etária, o celular é a principal forma de acesso. Os aplicativos mais usados são o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o TikTok. O tempo diário gasto com o uso de celulares por crianças brasileiras varia de acordo com a idade, indo de uma média de 1 hora e 27 minutos até 3 horas e 42 minutos. Mas quanto isso representa no dia de uma criança? Vamos pegar o Germano como exemplo. Ele tem 12 anos. A recomendação é que crianças da idade dele durmam entre 9 e 11 horas por dia. Ele dorme 9, passa quase 5 horas na escola, leva meia hora para deslocamento de ida e volta da aula, 2 horas para atividades como alimentação e banho, pelo menos 30 minutos para temas de casa. Aí já totalizam 17 horas em um dia. Germano tem direito a passar 3 horas no celular. Restam 4 horas para outros tipos de atividades, que representam 16% do dia. E assim, ele faz muita atividade. Então eles não têm muito tempo, na verdade, para usar o celular, né? Porque esse aqui, quando não tá fazendo futebol, ele tá no inglês, quando não tá no inglês, tá na psicóloga, então... ou tá na escola. Há uma teoria bastante interessante para explicar danos de excesso de uso de tela, em especial que chama teoria do deslocamento, que basicamente diz assim, ó, o grande problema é que quando tu coloca um monte de horas de telas, de videogame, de o que for, quando tu coloca um monte de horas num dia, tu tá tirando horas de alguma outra coisa, e é essa outra coisa que vai fazer falta. A Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece recomendações para o tempo de uso de telas. Crianças de até 2 anos não devem ter qualquer contato. Dos 2 até os 5 anos, o limite máximo é 1 hora. Entre 6 e 10, não se deve ultrapassar as 2 horas diárias. Para adolescentes dos 11 aos 18 anos, o recomendado é entre 2 e 3 horas por dia. Durante a primeira infância, até os 6 anos, o excesso de uso de telas pode causar atraso no desenvolvimento cognitivo e da fala. Para crianças e adolescentes de todas as faixas etárias, dependência digital, irritabilidade e ansiedade. Além disso, pode agravar sintomas de déficit de atenção em quem já tem o transtorno. O principal problema do uso excessivo de eletrônicos é que o tempo gasto neles afasta o jovem de outras atividades positivas para o desenvolvimento. Mas, antes de extinguir as telas da vida das crianças, é preciso ter atenção ao tipo de uso que está sendo feito. Então, assim como a gente não questiona a mídia livro, nós também podemos ter telas que, dependendo do que se faz, nós podemos aprender coisas ou então deixar de aprender outras. Com o objetivo de auxiliar os estudantes a entender como usar recursos digitais, Paola Ribeiro, diretora do Colégio Júlio de Castilhos, conta que apresentava em sala de aula ferramentas adequadas de pesquisa, como o Google Acadêmico. A maioria dos jovens hoje, eles não usam nem mais o Google, né, para pesquisar, eles estão pesquisando no TikTok. E aí a gente conversava em aula, né, é muito fácil, eu abrir uma câmera, né, fazer ali um vídeo dizendo que eu sou pós-doc em neurociência, né, e tá lá, né, falando um monte de verdades, né. Se eu, enquanto educador, me eximo, ou escola, me eximo da responsabilidade de também discutir o tema das mídias e das plataformas, eu perco uma oportunidade de trabalhar no processo educativo. A proibição simplesmente bloqueia esse processo. Então a gente entende que a tecnologia ela é super importante, seria anacrônico, né, querer expurgar a tecnologia da escola ou do uso dos alunos, né. Mas essa questão da construção dos momentos, né? Tem momento que a tecnologia mais eficiente é o canetão, é o professor explicando. Apesar do potencial como ferramenta de ensino, os celulares pessoais dos estudantes também vinham gerando problemas nas salas de aula.
O resultado foi a criação da Lei nº 15.100, que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos durante as aulas, intervalos e recreio. Eles ainda são permitidos como ferramentas de acessibilidade ou quando são necessários para a saúde do estudante. E também podem ser usados para ensino dentro da sala de aula. Claro que durante a aula, pedia para guardar, a maioria guardava, mas sempre havia ali um espaço de resistência bem grande, assim. E no recreio e no corredor eles faziam uso extensivo. Paola aponta para uma consequência positiva da restrição. Os estudantes participam mais de atividades coletivas, como esportes, e isso melhora a interação e fortalece a amizade entre eles. Essa mudança não aconteceu só no Júlio de Castilhos. O Germano também percebeu isso na rotina dele. Daí no recreio, como não dá mais para usar celular, eu com os meus amigos a gente costuma jogar futebol lá numa quadrinha que tem. Fornecer atividades alternativas ao uso de celulares nos intervalos das aulas não é uma tarefa fácil. Apenas 32% das escolas brasileiras têm biblioteca. Quando se trata de quadra de esportes, o número sobe para 37%, o que ainda é menos da metade. Ensinar os alunos como usar computadores ou utilizar recursos digitais como ferramenta de aprendizado também não é uma possibilidade na maioria das escolas. Apenas 29% têm laboratório de informática. Mas, fora do ambiente escolar, os responsáveis também precisam monitorar como os aparelhos digitais são usados. Eu não deixava rede social nenhuma. Esse ano eu deixei, só que tudo que ele posta ele vem me mostrar antes, né? Eu não deixo ele postar nada, nem escrever absolutamente nada que eu não veja antes e que eu permita que ele faça. A maioria dos aplicativos e sites busca manter a atenção do usuário pelo maior tempo possível. Por isso, eles usam ferramentas como notificações chamativas e conteúdos que podem ser rolados de maneira infinita e automática. Acho que é muito mais importante as pessoas se focarem no que a criança está assistindo, por que ela está assistindo aquilo e entender de fato o que ela consome, do que tentar se fixar tanto no tempo. Porque ela pode perfeitamente estar ali acessando 2 horas por dia de um conteúdo terrível para ela e isso causar muito dano, apesar de ser só 2 horas por dia e aquilo está na tabela como um tempo, né, permitido para aquela faixa etária. Mas como garantir um uso saudável de celulares e outras telas? Alguns dos caminhos possíveis são usar dispositivos eletrônicos em ambientes coletivos e não em cômodos fechados, que nem o quarto. Evitar tela durante as refeições. Consumir conteúdos indicados para a idade e que estimulem o aprendizado, além de estabelecer algumas regras de uso. Aplicativos de controle parental, aqueles que bloqueiam certos aplicativos e ajudam a controlar o horário de uso, também podem ajudar. Mas o principal é se manter aberto a dialogar sobre o tipo de uso e se ele é positivo ou não. No fim das contas, o uso excessivo ou inadequado de telas é um problema sério, que pode atrapalhar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A presença crescente de ferramentas digitais também é um convite para aprender. Se o uso for orientado pelos responsáveis e pela escola, os jovens podem desenvolver competência e autonomia digital.